Bem, ainda analisando a primeira aliança, nós podemos ver que Deus estabeleceu uma figura de sacerdócio, aonde aqueles que pertenciam à tribo de Levi, eles exerciam um sacerdócio diante de Deus representando o povo. Então, o povo estava separado de Deus por causa dos seus pecados, mas o sacerdote servia como uma ponte, um representante diante de Deus, para fazer a expiação dos pecados do povo, para que o povo pudesse ser aceito diante de Deus. Por que isso é importante, irmãos? Porque nós vamos perceber que esse sacerdócio, ele era um sacerdócio limitado. Por quê? Primeiramente pelo tempo. O sacerdote oficiava alguns anos, envelhecia, moria e tinha que ser levantado um novo sacerdote. Segundo, porque o sangue do animal ele não era perfeito, ele não podia exercer uma expiação perfeita. Então, ano após ano, esses rituais precisavam ser feitos porque o sacrifício desse primeiro sacerdócio ele não era perfeito. E ele apenas encobria o pecado, mas ele não tinha o poder de limpar, de apagar de vez. Só que nós vamos perceber aqui uma preciosidade, porque muito antes de Deus instituir a primeira aliança, aonde é instituído também esse sacerdócio segundo a linhagem de Levi, né? Nós vamos ver que Deus já havia anunciado que ele estabeleceria um sacerdócio que seria eterno, por meio de Melquisedeque. Lembra que quando a gente falou do reino, muito antes de Deus instituir o primeiro rei à nação, porque o povo queria um rei sobre si, Deus já havia anunciado por meio de Jacó que o reino ele viria da casa de Judá? Muito antes de Deus instituir agora o sacerdócio por meio da linhagem de Levi, nós vamos ver que Deus já está anunciando um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a Bíblia vai falar para nós em Gênesis, ela vai falar no Salmo 110, ela vai falar também no livro de Hebreus. Ela vai falar para nós sobre esse sacerdócio da linhagem de Melquisedeque. E vocês vão ver que Melquisedeque está associado a um sacerdócio messiânico, tá? Ao Messias. Então, quando a gente olha para Gênesis, nós vamos encontrar ali então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que trouxe pão e vinho a Abraão e ali eles participaram de uma ceia. Abraão lhe pagou o dízimo e Melquisedeque o abençoou. O que a gente vê aqui, irmãos? Que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Olha só que interessante, rei e sacerdote. Sobre o que a gente está falando hoje? Que Cristo, quando ele nos lavou dos nossos pecados por meio do seu sangue, ele nos constituiu reis e sacerdotes. Começa a perceber isso nas escrituras como um todo. Então, quando a gente vai ler o Salmo 110, o próprio Moisés, profeticamente, ele está anunciando um sacerdócio que não seria a sua linhagem levítica, mas que seria segundo a linhagem de Melquisedeque, que seria uma linhagem de reis e sacerdotes, não apenas rei ou sacerdote, mas rei e sacerdote. Então, o Salmo 110, ele diz o seguinte, versículo 2, eu vou ler só alguns versículos. Ele diz assim, ó, o Senhor estenderá o cetro do seu poder sobre Sião e dominará sobre os seus inimigos. Esse cetro fala o quê? De reino, de reis. São as mesmas palavras que a gente viu no estudo anterior, quando a gente viu que Jacó abençoa a Judá dizendo que o cetro nunca se apartaria da sua casa. São as mesmas palavras que vão ser proferidas não só para Cristo aqui, mas para a igreja, onde é dito que ao que vencer, regerá as nações com a vara de ferro, com o cetro. Né? Então você vê que a mesma coisa que é falado sobre Judá, é falado sobre Cristo, vai ser a promessa ao que vencer, aqueles que fazem parte da igreja vencedora. Só que o Salmo 110, ele fala de reino, mas ele também fala de sacerdócio. Olha só que legal. Versículo 4 diz, e o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Perceberam? Salmo 110, Moisés está profetizando acerca do reino messiânico, dizendo que Cristo, aquele que se assentou à direita do Pai, ele também seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque, ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Lembra que Salém é Jerusalém, né? Na época, Jerusalém não existia, mas Salém é Jerusalém. Então, aqui eu vou abrir aspas para fazer um comentário, né? Existem muitas pessoas, muitos estudiosos que acreditam que Melquisedeque, ele foi um personagem que existiu de fato, um homem que era rei e sacerdote em Salém. Porém, muitos outros estudiosos, também sinceros, têm uma posição e acreditam que Melquisedeque, na verdade, era uma teofania, uma aparição do próprio anjo do Senhor, do próprio Cristo aparecendo para Abraão, anunciando o seu próprio ministério, de que ele era o rei de Jerusalém, o rei de Salém e o sacerdote do Deus Altíssimo. E há também quem acredite que o próprio Cristo, nessa teofania, quando ele se apresenta como Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, ele não só abençoa Abraão e a sua descendência, mas ele também vai mostrar para Abraão a nova Jerusalém, né? Por isso que Abraão, ele andou a sua vida durante toda essa terra, como peregrino, aguardando as promessas da Jerusalém que ainda haveria de vir, aguardando o reino celestial, né? Então, existem essas duas interpretações, as duas são interessantes, são importantes, mas o que eu quero mostrar para vocês, independente de Melquisedeque ser uma teofania de Cristo, tá? Ou dele ter sido um homem que tipificava Cristo, nós vamos ver que Melquisedeque é uma figura muito clara que aponta para o Senhor. O autor de Hebreus, ele vai tratar essa questão, e olha só que o autor de Hebreus vai começar a dizer para nós. Hebreus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver Hebreus, que trabalha muito com essa questão de tipologia, de figuras e realidades, de sombras e realidades. Hebreus vai tratar nesses capítulos e Hebreus vai escrever o seguinte. Hebreus 5, ele diz assim, ó, chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo foi chamado por Deus como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque era rei e sacerdote. Hebreus 6 vai dizer, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O autor de Hebreus, ele trata muito dessa questão de que os sacerdotes da primeira aliança serviam numa réplica, numa figura que foi mostrada a Moisés no monte, e que aquilo era sombra, mas que Cristo, ele agora, quando ele vem, quando ele oferece o seu próprio sangue para nos purificar dos nossos pecados, né? O versículo 5 de Apocalipse e agora o versículo 6, Cristo, ele ascende ao céu e quando ele sobe ao céu, ele senta-se à destra de Deus. Então, ministério de rei, sentou-se no trono com Deus. Mas ele também oficia diante de Deus por nós, fazendo essa ponte entre o homem que estava separado de Deus. Então, Cristo, ele é o sumo sacerdote, servindo não num tabernáculo terreno, mas no próprio tabernáculo celestial. Cristo, ele oficia como rei e sacerdote. Então nós vemos esse sacerdócio de Melquisedeque cumprido em Cristo. E é interessante porque o capítulo agora, o capítulo 7 de Hebreus vai deixar isso mais claro. Eu vou ler só umas porções do texto, tá? Versículo 1 diz assim, ó, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, a quem saiu ao encontro Abraão, quando regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, depois rei de Salém e rei de paz.
Irmãos, essas figuras que o autor de Hebreus está usando, ele está usando não só para falar de Melquisedeque, mas porque ele queria mostrar como Melquisedeque aponta para Cristo, o rei de justiça, o rei da Nova Jerusalém e o rei de paz. Tanto que Hebreus vai dizer assim, ó, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E aqui está um dos motivos porque muitas pessoas acreditam que esse Melquisedeque era uma aparição do próprio Cristo. Porque a Bíblia não conta como surgiu Melquisedeque, quando ele morreu, não traz nenhuma informação. Então, ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de dias, nem fim de vida. Pelo contrário, é igual a Cristo. Ele não foi criado, ele não tem princípio de dias, sempre existiu. Melquisedeque é uma figura perfeita de Cristo, que será rei e sacerdote. A gente ainda poderia continuar lendo, o versículo 9 vai dizer assim, ó, e por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que era sacerdote, era a tribo sacerdotal, que recebeu dízimo, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Versículo 17 diz assim, ó, porque assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 21 ainda vai dizer, mas este com juramento por aqueles que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. E, o autor de Hebreus está citando o Salmo 110. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então, o que o autor de Hebreus está expondo para nós com a maior clareza, irmãos? Ele diz, aqueles sacerdotes da linhagem levítica, eles eram falíveis, eles envelheciam, eles moriam e o sacerdócio tinha que ser passado de geração a geração diante as suas descendências. Mas por meio de Cristo, Cristo é um sacerdote eterno, que não passará. Lembra da promessa de reis que a gente abordou no vídeo anterior, no estudo anterior, aonde Cristo ele reinará e será um reino eterno que não passará? O sacerdócio também é um sacerdócio eterno que não passará. Por isso o autor de Hebreus diz um sacerdócio perpétuo. Nós precisamos compreender tudo isso porque vocês vão perceber que houve na vinda de Jesus uma transição de aliança. Na velha aliança, só quem pertencia à tribo de Levi podia ser sacerdote. Mas quando Cristo vem, lembra, Cristo é da tribo de Judá, então ele tinha direito a ser rei. A promessa de que o cetro não passaria da casa de Davi até que viesse Siló, até que viesse o Cristo. Quando Cristo viesse, o reino seria dele. Tanto que depois de Cristo, você vê que Jerusalém foi destruída e não há mais reis sobre Jerusalém, porque isso passou para Cristo e ele será estabelecido na segunda vinda. Não tem mais reis sobre Jerusalém. Agora, olha que interessante. Quando a gente fala do sacerdócio, a mesma coisa aconteceu no ano 70. O sacerdócio levítico foi encerrado, o templo foi destruído e por meio de Cristo foi estabelecido um novo sacerdócio, uma nova aliança. E quando é estabelecida uma nova aliança, o autor de Hebreus vai explicar isso com clareza, é também estabelecido um novo sacerdócio. Agora, não mais na linhagem levítica, mas segundo a linhagem de Melquisedeque, que é rei e sacerdote. Então, Cristo da tribo de Judá é rei, mas segundo a linhagem de Melquisedeque, rei e sacerdote. Entenderam? Se vocês forem olhar, nós que somos gentios aos olhos da primeira aliança, nós não tínhamos o direito ao sacerdócio e nem ao reino, porque não somos da tribo de Judá, não poderíamos ser reis,
não poderíamos reinar e não somos da tribo de Levi, por isso não poderíamos ser sacerdotes. Mas por causa desta transição de aliança, não mais segundo a tribo de Levi ou da tribo de Judá, agora segundo a ordem de Melquisedeque, nós podemos também ser reis e sacerdotes na nova aliança. Entenderam essa transição e por que isso é importante?